quais os impostos que eu vou pagar na condição de PJ? Essa é a grande questão. Eu me chamo Tarcísio Miranda, sou consultor especialista contábil e vou te ajudar a fazer esses cálculos e saber quais são. O que você precisa saber é que quando você estava na condição de CLT, você recebia um lerite com as vantagens e os descontos, certo? Agora, na condição de PJ, eu preciso saber o que é que eu vou pagar de imposto e o que é que eu tenho a pagar. Então, o que você precisa saber é que, para isso, você vai precisar contratar um especialista, que seria um contador, tá? Ah, mas se a minha empresa ficar sem movimento, eu preciso estar com o contador? Sim, porque independentemente se você fatura ou não fatura, tem movimento ou não tem movimento, tem que ser enviado para o governo mensalmente as obrigações acessórias. Se as obrigações acessórias elas não forem informadas, isso vai gerar multa. E gerando multa e você não pagando a multa, o teu nome vai ser negativado. É extremamente importante que você tenha um contabilista associado com um contrato para que possa manter a tua empresa, ok? Basicamente, os impostos que você vai pagar, eu sempre digo que na atividade intelectual ou não intelectual, a modalidade de tributação mais adequada seria o Simples Nacional. Isso já foi tratado no vídeo anterior. Se você não acompanhou, por favor, verifica, acessa e você vai ter condições de entender o porquê. A situação do Simples Nacional, que você vai pagar menos imposto, por isso que nós indicamos, tá? Você vai pagar o DAS, que é um imposto relativo ao Simples Nacional, é pago uma vez por mês, todo o vencimento desse imposto é todo dia 20. Você vai pagar também uma TFE, que é a taxa de fiscalização de estabelecimento, é uma taxa municipal, ela é paga normalmente, geralmente, uma vez por ano, tá? Mas aí tem que ser verificado no teu município como é que é a situação desse imposto, dessa taxa. Você vai ter que ter um certificado digital, que é uma assinatura digital, para fazer o acompanhamento das suas atividades perante o governo. Isso é feito pelo contador, acessando o banco de dados do governo ou para emissão de notas fiscais. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? O objetivo que a gente tem aqui é tentar facilitar a tua compreensão. E se você não acompanhou os nossos vídeos, por favor, dá uma olhada aí na descrição, que você vai verificar o nosso site, enfim, para poder ter um acompanhamento maior. A nossa ideia é tentar esclarecer a questão do CLT versus PJ. Todas as dúvidas que você tenha. E pode clicar também e mandar perguntas para a gente, que a gente terá o maior prazer de tentar te responder.